Então, ok. Vamos começar hoje. Eu passei o dever de casa na aula passada para ir até a página 11. Sendo que nas aulas que eu passei no vídeo, que vocês assistiram, também eu já tinha pedido. Então, eu dei mais um tempo para vocês, tá? A gente vai ver no final da aula. Eu vou fazer algumas perguntas sobre esses deveres que eu passei para vocês, essas atividades. E só lembrando que essas atividades, elas vão ajudar vocês a perceberem o quanto vocês entenderam o conteúdo. Então, o nosso assunto da aula passada, quem é que lembra? Nós falamos sobre o quê? Imaginação. Tá? Então, abra lá o seu livro didático, volume 2, na página 12. E aí eu quero lembrar a todos os meus queridos alunos o seguinte: não vale só se conectar, tá, para a aula e não participar. Durante a aula, eu estou com uma outra tela aberta que eu estou acompanhando a movimentação de vocês. Então, eu vou estar solicitando até o final a participação de cada aluno, tá, para ver o entendimento de vocês. Esse tempo de aula em casa é um tempo que requer de vocês disciplina, tá certo? Então, vamos dedicar esse tempo para estudar mesmo. Estou amando ver vocês estão lindas, as meninas aí que eu estou vendo, estão maravilhosas, mais bonitas do que nunca. Só os meninos estão se escondendo, nem sei por quê, que o cabelo deles está sempre arrumado, é o nosso cabelo que sofre, não deles. Então, vamos lá, gente. Pega aí o teu livro, tá? Teu livro na página 12. Vamos lá, todo mundo com o livro didático, página 12. E a gente vai trabalhar hoje com o nosso assunto sobre elaborar hipótese. Natália, você sabe o que é hipótese? Tá me ouvindo, Natália? Tem que ligar o seu som. Deixa eu ver se sou eu ou é você aqui. O dela, tia. Tá. Natália, você sabe o que é hipótese? Nath, o áudio tá desligado. Tá, tô ligando. Pronto, pode falar, Natália. Já liguei. Pode falar. É uma possibilidade de alguma coisa. Meu Deus do céu! Você já leu o assunto, já? Que legal, gente. O assunto ainda não. Mas olha, parabéns, viu? Então, assim, Natália, vamos começar aqui, ó. Eu quero que você faça a leitura desse texto aqui para mim, tá? O que está dentro dessa parte lilás. De vez em quando a minha imagem está desaparecendo, mas eu vou explicar depois para vocês por quê. Vai começar assim: uma pessoa está ouvindo música, tá? Pode começar lendo esse texto. E todo mundo acompanhando. Pode começar, Natália? Tá. Vamos lá. De repente, o aparelho de som funcionar. Logo pensa, o que você imaginar, o que poderia ter provocado o problema. Será que o plug se soltou da tomada? Isso é fácil de descobrir, basta olhar se ele está conectado. Ao verificar que não foi isso que ocasionou o problema, a pessoa pensa, será que o aparelho de som está com defeito? Mas como ela não conhece os detalhes técnicos do funcionamento do aparelho, não tem como comprovar se o problema é dessa natureza. Surge então uma outra ideia. Será que acabou a luz? Ao pensar nessa possibilidade, ela mexe no interruptor e comprova que realmente houve uma queda de energia. Ok. A gente vai passar aqui rapidinho para o nosso slide, tá? Só um momentinho. Vocês estão vendo o slide na tela? Tá dando para ver? Sim. Tá bom. Sim. Olha,
Espero que todos vocês tenham lido, tá? Junto com a Natália. E a gente vai ver aqui que houve um problema e que a pessoa, ela levantou hipótese, possibilidades do que poderia ter acontecido. Esses primeiros pensamentos que ela fez de que poderia ter sido a queda de energia, que poderia ter sido, desligou lá o som, tudo isso foi hipótese que ela fez, tá? Então, eu vou baixar isso aqui pra gente. Eu vou pedir para alguns alunos estarem lendo, e nesse momento eu vou pedir que a Antônia, pode ler esse slide pra gente? É Yasmin, tia. É o celular da minha mãe, tá? Tá Eu bom, vou ler. Yasmin. A imaginação pode contribuir para ampliar o conhecimento, para nos ajudar a resolver problemas e dúvidas no cotidiano. Então, olha só, eu já ensinei para vocês que vocês estão montando a mala do conhecimento. Então, nessa mala, a gente vai acrescentando conhecimento após conhecimento. Então, na aula anterior, nós estudamos sobre a imaginação. E foi interessante porque agora a gente traz esse assunto para fazer a ligação com a criação de hipóteses, que é tão importante, tá? Deixa eu passar para o próximo slide. Foi. Aqui. Tá. O próximo slide, deixa eu ver. Ana Júlia, você pode ler? Pode ler? Pode ler. Encontramos uma resposta possível, mas ainda não temos certeza se ela é verdadeira, estamos diante de uma hipótese. Estava travando. Quando eu estou admitindo pessoas, aí trava o meu aqui. Então, olha só. Então, a gente viu que ela leu, tá certo? Então, só para relembrar vocês, para fixar bem esse conhecimento, quando encontramos uma resposta possível, ela ainda não é a resposta verdadeira. Ela é somente a hipótese, mas eu preciso conferir a resposta. Deixa eu mudar o próximo slide. Eu estava observando, eu estou com alguém, quem está brincando de riscar no slide, para que eu não tenha que ligar agora para o seu pai ou fazer um comunicado, por favor, parem de fazer isso. Você está vendo uma mancha no slide? Vocês Eu estão tô. vendo? Pois é, alguém está fazendo Eu tô brincadeira. vendo várias manchas. Tá? Tô vendo. E daí eu vou tirar um clique na tela para que a gente possa descobrir quem é que está fazendo esse tipo de brincadeira. Tá bom? Então, por favor, você que está brincando aí, vamos parar. Então, olha só. Fernando, leia o slide, por favor. Eu vou liberar o seu... Eu acho que ele tá assim. Tá sem som. Deixa eu só ver rapidinho aqui. É o Fernando. Eu vou ler enquanto eu consigo, o meu técnico libera. Já, Fernando, pode ler o slide? A hipótese é uma possibilidade de que precisa ser testada pelos sentidos e pelo pensamento. Tá certo. Então, a gente viu aí, né, que a hipótese, ela está no campo do... Não ouviu? Quem não ouviu vai poder ler, tá bom? Então, vamos lá. A hipótese é uma possibilidade que precisa ser testada pelos sentidos e pelo pensamento. Então, aqui, deixa eu tirar todas essas coisas que estão aparecendo na minha tela para vocês verem bem o... Aqui, tá? Para vocês verem bem a imagem do slide. Aqui a gente tem 3 crianças e vamos supor que essas crianças, durante o intervalo, elas perderam um objeto, tá? Um brinquedo. Então, alguém levanta a hipótese de que o brinquedo possa ter caído aí nessa rede aí de esgoto.
nesse momento, se você vê, o menino está com uma lupa nas mãos, o lourinho. E a ideia é investigar usando que sentido ele vai estar usando? Ele vai estar usando a visão para se certificar se a hipótese que ele levantou do brinquedo ter caído aí, se de fato é verdadeira ou não. Se ele concluir que não é verdadeira, ele vai levantar uma outra hipótese, tá certo? Deixa eu ver aqui para mudar. Tá. E aí, vamos lembrar aqui, antes de tudo, que hipótese é diferente de acusação, tá? A gente pode, por exemplo, assim, o menino ele levanta a hipótese que o brinquedo dele possa ter caído ali naquela valinha que a gente viu. Quando eu levanto uma hipótese, eu não levanto com certeza, eu levanto com dúvidas, tá? Mas quando some, vamos supor uma outra situação, você está na sala de aula, você estava brincando com o seu colega com um determinado objeto, tá? Vamos supor o seu celular. E de repente você olha e não vê mais o seu celular. Então você chama a professora e diz assim, professora, sumiu o meu celular. Aí ela diz, como sumiu? Aí você diz, eu acho que fulano pegou. Nesse momento, você não está levantando uma hipótese, você está fazendo uma acusação. Porque você está fazendo uma afirmação pela sua entonação de voz. E você vai dizer, não, ele que estava brincando, ele que pegou, ele que sabe. Então, a hipótese ela não é uma acusação. Tá? Então, nesse caso, como seria, então, a hipótese? Né? Ele pode levantar a hipótese da seguinte maneira. Talvez o fulano possa ter guardado ou pego o meu celular. E ele vai até lá conferir se a hipótese dele é verdadeira ou não. Ele não sai acusando. Ele primeiro confere se é verdade ou não aquilo que ele está achando. Deixa eu trocar aqui o slide. Professora, Oi, pode falar. Essa diferença de acusação para hipótese está só relacionada no tom de voz da pessoa ou não? Não, não é por isso. Porque quando ele diz, professora, fulano pegou, né? Ou então ele usa a palavra, eu acho que está com fulano, e aí ele usa uma entonação de voz afirmativa, descaracterizou a possibilidade de ser hipótese. Lembra que a comunicação, ela se dá também pela maneira que eu falo, pela entonação, pela minha expressão facial, tudo. Às vezes você, por exemplo, a tua mãe diz assim, olha, vai pegar um copo com água para mim. Aí você diz, Aí ela diz, o quê? Aí tu diz, eu não falei nada, eu só fiz Mas isso é uma comunicação de que você está achando meio que absurdo ela está te pedindo algo naquele momento. Pode ser um momento que você esteja assistindo um filme. Então, para você ver que a comunicação ela vai muito além da mera letra, né? Do mero discurso. A entonação vai dar para ela uma outra qualidade, um outro resultado, tá bom? Mas a hipótese é só possibilidade, não é certeza, até que se prove. Então, você pode ler esse slide, por favor? As hipóteses são... Certo, tá. Depois eu falo com a Maria Clara, tá? As hipóteses são muito úteis quando desejamos criar ou descobrir coisas novas. Por isso, os artistas, os cientistas e os filósofos sempre elaboram as suas. Ok, então olha só. Vamos pensar aqui um pouco, trazendo para a nossa realidade. No primeiro momento que se tem a descoberta, né, que o coronavírus, o Covid-19, ele está se propagando, diversas hipóteses pelos nossos cientistas e médicos foram levantadas. Só eram hipóteses no primeiro momento, só eram hipóteses. Por quê? Porque eles não podiam afirmar ainda se aquele conhecimento era verdadeiro ou não. Porque eles estavam diante de um fato que se tinha o mínimo conhecimento, que era do Covid-19. Tá? Então, eles partem para pesquisa a partir das hipóteses. E aí eles vão confirmar se é verdade ou não. Vocês devem lembrar que foram diversas ideias que surgiram
de como a gente poderia evitar o Covid-19, né? Tomando chá quente, fazendo isso. E, finalmente, a ciência vem e diz, não, gente, nós estamos comprovando que as medidas protetivas são essas aqui. Aí sim, Maria Clara, pode falar. Tia, eu só queria falar que no mínimo que eu entendi foi que as hipóteses são quando a gente acha que alguma coisa aconteceu. Não. É quando a gente acha o porquê e como aquilo aconteceu. Tá bom? Vamos imaginar que hoje, quando você chegasse na cozinha da sua casa, você encontrasse... Você está sozinha, não tem ninguém em casa, né? Você está aqui na aula e terminou. Quando você chega na cozinha, você vê um ovo quebrado, sem estar esmagado, quebrado assim direitinho lá com a gema, com a clara, no chão. Você vai levantar diversas hipóteses de quem poderia ter deixado e como aquilo poderia ter acontecido e por que alguém faria aquilo. Então, tudo que você vai pensar, as ideias primeiras, elas serão consideradas hipóteses. Né? Tu pode, de repente, ligar para tua mãe e dizer assim, mãe, tem um ovo quebrado aqui no meio da cozinha, não foi eu. A senhora sabe quem foi? Ela diz, eu não faço ideia. Aí tu levanta uma hipótese. Mãe, eu penso que talvez o papai, na pressa, ou não sei, alguém está fazendo uma brincadeira comigo, tá? Então, os primeiros pensamentos que vêm são hipóteses. Então, a hipótese é como se fosse levantar uma opinião? É uma ideia. Vamos trabalhar com a palavra mais acertada para esse conceito, é ideia, tá? É como se fosse um primeiro pensamento. Exatamente isso. A gente vai ver quem falou, vamos ler lá na frente também, né? É o primeiro pensamento que te vem à mente, esse primeiro pensamento, na nossa língua, a gente chama de hipótese. A gente vai ver isso aí, tá? Então, olha só. A gente viu lá que eu levanto uma hipótese e depois, né, que essa hipótese foi levantada, que as pessoas levantaram, elas vão procurar investigá-la. E quando elas não se mostrarem adequadas, elas vão formular e testar outras até que consigam comprovar algumas delas. Então, vamos supor, no caso dos ovos, do ovo, você tenha levantado como hipótese, pode ter sido meu pai, pode ter sido meu irmão que fez isso de brincadeira, ou pode ter sido a babá do meu irmão. Você tem 3 hipóteses e você vai, então, investigar. Quem esteve na cozinha por último, quem pode ter feito ou não. Quem levantou a mão agora, só espero o próximo slide, tá? Para a gente ver se já não tira mais a dúvida de vocês. E vamos lá. Então, eu vou pedir para Manuele. Pode ler, por favor, Manuele? Sim, tia, mas antes eu só queria avisar que a Alice estava dando problema no celular dela e ela teria que sair para depois voltar. Tá bom. Vou anotar o nome dela aqui. Alice. Pode ler, querida. Ok. A palavra hipótese tem origem na língua grega e significa primeiro pensamento ou primeira ideia sobre algo. Tá travando demais no áudio. Pode ser a sua internet, tá bom? Tenta sair e entrar do... Tenta sair de novo, eu já vi isso. Vamos deixar a Manuele terminar, tá bom? Vamos lá, Manuele. Ok. Por isso, ela foi escolhida para nomear, também na nossa língua. Uma ideia que pode responder a uma pergunta ou solucionar um problema, mas não tá pegando Alô? Alô. Vou pedir para o pessoal manter o microfone desligado, ficar ligado só de quem está lendo, tá? Porque senão dá interferência para os demais. Ok.
Tá bom? Então, olha aí. Pode continuar, linda. Obrigada, tia. A fim de termos a certeza de que ela é verdadeira. Tá certo. Então, olha só, deixa eu só terminar essa parte, daí eu vou abrir para as dúvidas, tá bom? Então, quem perguntou ainda há pouco, poderia ser opinião, né? A palavra correta é ideia. Aquele primeiro pensamento que te vem a respeito do porquê aconteceu aquilo ou como aconteceu aquilo, esse primeiro pensamento, na nossa língua, é chamado de hipótese, tá certo? Eu sei que tem pessoas levantando as mãos, mas vamos só esperar um pouquinho para a gente avançar, tá? Se você tiver com problema de áudio, você pode, por favor, sair e tentar entrar novamente. E o aluno que continua brincando com slide vai ser comunicado aos pais, tá? Da brincadeira que está fazendo durante a aula, tá certo? Então, por favor. Vamos continuar, então. Deu para entender? Próximo slide. Opa, pode faltar. Esse primeiro assunto nosso, que é sobre hipótese, ele se encerra aqui, tá? Então, a gente aprendeu que hipótese é a primeira ideia que se vem, ou as primeiras ideias a respeito de uma situação que aconteceu, do porquê ela aconteceu e como ela aconteceu. Agora, se alguém tiver perguntas sobre o assunto, pode levantar a mão. Professora, qual a diferença da hipótese para uma teoria? É a mesma coisa ou não? Olha, aqui não, porque uma teoria ela é muito bem elaborada. Só não se consegue provar com os fatos. Por exemplo, nós temos a teoria do Big Bang, né? Ela é bem mais elaborada do que a hipótese. Ela tenta se comprovar com vários outros argumentos. Só não se consegue, ali, no final das contas, provar com todos os fatos, entendeu? Então, a hipótese ela é uma ideia preliminar, que a gente chama, inicial. Agora, se eu não conseguir comprovar a minha hipótese, né, como verídica, através de fatos, dizendo assim, não, olha, fulano viu que o meu irmão entrou aqui e quebrou esse ovo. Isso é fato, tem uma testemunha. Se eu elaboro uma hipótese sem testemunhas, ou então com alguém que viu o meu irmão entrando, mas não viu ele quebrando, eu vou começar a fundamentar, vou começar a construir uma teoria. Mais tarde, a gente vai trabalhar essa ideia de teoria de uma forma mais aprofundada, tá? A nossa aula passa voando, só mais uma pessoa. Pode perguntar, Maria. O telefone dela. Então, quer dizer que hipótese é tipo o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça, né? Aleatório, né? E só lembrando, por isso que eu não posso chamar de teoria, porque a teoria é algo bem elaborado, algo bem pensado, racionalizado, e que começou com uma hipótese, tá? Então, é aquele primeiro pensamento aleatório. Sim, pode falar, Linda. Eu posso falar, tia? Sim. Então, quer dizer que teoria é uma... É como se fosse... É bem elaborado... Enfim, é bem elaborado. Primeira ideia que me vem à mente. Olha sim. só, Maria, é a primeira ideia que te vem à mente a respeito de algo que aconteceu. Por exemplo, sumiu a chave da sua casa, o molho de chave. Ninguém pegou, mas você tem um irmão de 2 anos, é uma suposição, né? Você tem um irmão de 2 anos que gosta de brincar e de vez em quando ele está brincando com a chave e ele mistura com os brinquedos dele. Aí você levanta uma hipótese, você diz assim, mãe, será que fulano não estava brincando com a chave e guardou? É uma hipótese que pode ter acontecido com a chave, de quem poderia ter pego, tá? Então, o primeiro pensamento, ela diz assim, vai lá e vê se está no meio do brinquedo dele. Nesse momento, você vai para ver se a sua hipótese tem fundamento, tem verdade, tá? Quando você for fazer os exercícios do livro, você vai entender muito mais ainda desse assunto, tá bom? E essa aula eu vou deixar gravada,
e aí você vai poder ouvir e a gente pode tirar dúvidas. Eu tenho só 7 minutos, eu vou tentar passar para o nosso próximo assunto, que é um assunto muito legal também, que vocês vão gostar. Eu sei que alguns vão querer me contar, e eu adoraria ouvir. Quem perguntou? Porque a aula passada, eu lembro que ela falava que ia ser mandado para plataforma do podcast. Ninguém tá ouvindo, pelo menos eu não tô ouvindo o que ela tá falando. Eu também não. Eu também não tô ouvindo o que ele está falando. Espera um minuto. Vem aqui. O áudio dela deve estar muito ruim. Gente, tá dando para ouvir? Agora sim. Agora pode tá. falar. Agora dá. Agora eu tô escutando. Que a senhora falou que ia ser mandado ou pela plataforma do Positivo On ou pelo YouTube da escola. A aula passada? A aula passada. A aula passada, eu lembrei para vocês, né? Eu fui ver, está na plataforma da escola. Porque aquela aula era uma aula de revisão de uma aula que eu já tinha dado pelo vídeo, pela aula vídeo para vocês, a videoaula, tá? Essa aula aqui, eu não sei onde é que eu vou deixar, se eu vou deixá-la realmente gravada. Eu vou conversar com a Terezinha. Eu não gosto muito de deixar aula gravada quando a gente está tendo essa aula dessa maneira, porque tem aluno que só se conecta, mas não fica prestando atenção na aula. E a minha ideia é que durante as aulas vocês interajam, tirem dúvidas como vocês estão fazendo nesse momento, tá bom? Então a gente vai tentar, assim, eu não controlo o tempo dessa plataforma que eu estou, simplesmente ela desliga, não tem como eu prolongar um pouco mais, nem nada, tá? Então, deixa eu ver quantos minutos eu ainda tenho para ficar com vocês. Tenho 5 minutos e eu vou tentar introduzir esse outro assunto para vocês, que é sobre sonho e realidade, tá? Então, falando de sonho, sonho mesmo. Ana Júlia, rapidinho, senão não vai dar para eu seguir para o próximo assunto. Só uma pergunta rápida. Tia, deixa eu ler, tia. Quando a aula Ana de Júlia. ligar, é pra gente... Pode falar, Ana. Quando a aula desligar, é pra gente voltar de novo? Não, porque é uma plataforma que é programada. É o Zoom. Tá? Eu teria que marcar novamente. Não, porque é o tempo da aula. Professora, a gente vai ter que voltar de novo depois que fechar? Não. Mas, professor, na aula passada deu pra... Uma aula que teve pelo Zoom, deu para voltar. Mas aquilo que aconteceu foi porque eu estava sendo orientada e eles acabaram prolongando o meu tempo. Mas agora eu estou com um horário aqui na tela e aí eles estão conferindo o meu tempo. Por exemplo, eu só tenho agora 4 minutos e 4 segundos. Daqui a 4 minutos e 4 segundos a tela vai se fechar. Tá bom? Então, vamos avançar aqui. Agora, essa aula e esse slide... Mas a aula acaba ou dá, tipo, meio que um... Acaba. Tá? Vamos lá, gente. Vamos lá, continuando aqui, tá? 40 minutos, porque é 40 minutos de aula. Tá voando aqui pela plataforma, porque a gente quer conversar muito, né? E a gente está morrendo de saudades, então vamos lá. Sonho. Sonho é sonho mesmo, quando você dorme, tá? Olha, imagine se de repente você abrisse uma janela, olha essa imagem aí. Só seria possível num sonho, né? E do outro lado pudesse olhar para aquilo que deseja, mas considera impossível, o que jamais existiu ou aconteceu. Imagina você saindo voando com uma mala assim, né? Todas essas coisas estariam lá, do outro lado da janela, prontas para serem observadas, sentidas e pensadas. Vocês sabem que quando a gente sonha, a gente experimenta as emoções dos sonhos. A gente é capaz de sentir até dor, tristeza, medo e muita alegria e muita emoção. Tem gente que acorda chorando, tem gente que acorda gritando, apavorado de medo, né? Terrível, eu estou vendo aqui, né? A Maria está falando que sim, isso acontece. E a gente tem que saber o que é sonho e o que é realidade, tá? Então, olha esse sonho maravilhoso que eu gostaria de viver, né? Também. Uma menina aí nessa caixa, voando apenas com 5 balõezinhos
para conhecer o mundo, saindo apenas com uma mochila na costa. Sonhar, então, é como atravessar uma janela que se abre para um mundo diferente do que conhecemos. É um mundo imaginário, do qual o possível e o impossível se encontram. Então, às vezes, você está sonhando com uma coisa maravilhosa. E, de repente, o sonho sai... Está tudo sendo bem previsível. De repente, o sonho acontece uma coisa absurda. Né? Por exemplo, esse no teu sonho, tu imaginando arrumando a tua mochila para conhecer o mundo, e de repente no teu sonho tu já aparece voando aí numa caixa com esses balõezinhos, né? Aí de repente vem um passarinho, um pica-pau e resolve tic-tic-tic no teu balão. O sonho maravilhoso se tornou um pesadelo, porque você começa a despencar que o pica-pau furou teus balões, vira pesadelo, né? Então esse imaginário... Loucura. Uma loucura, é verdade. Vamos ver aqui o próximo. Próximo slide. Olha só. Somente percebemos que estávamos sonhando no momento em que o sonho termina. Então, você acorda e, gente, como é legal acordar quando a gente está num sonho ruim, né? Só não é legal quando a gente está num sonho bom. Eu estava sonhando uma vez que eu ia comer o bolo mais incrível do mundo e eu acordei. Eu realmente fiquei muito triste. Mas, lindinhos, é o seguinte, eu tenho 1 minuto para terminar essa aula. Foi muito legal ver vocês. Tá? Um beijão. Vou tentar deixar essa aula gravada para vocês. E o para casa de vocês... Você está gravando? Eu estou gravando. Só tenho que postar ela em algum lugar. Para a casa de vocês hoje vai ficar da página 13 a 17. Anota aí, tá? Página 13 a 17. 13 a 17? 13 a 17. Tá? Beijinhos. Tá bom. Amo muito vocês. Logo, logo a gente vai se ver.